especial de Deus, eu tenho certeza disso. Também hoje estamos começando a nossa campanha de oração Viver Jesus. Quem quer ser mais parecido com Jesus aqui? Durante 40 dias nós vamos estar olhando para Jesus e procurando, sim, na vida dele, como nós podemos nos tornar, assim, viver a cultura do reino. Eu quero te desafiar a participar junto com a gente, a viver isso junto com a gente nesse tempo. Como é que eu participo da campanha, pastor? Tá? Primeiro lugar, vindo aos cultos. São 7 semanas, começa hoje. Não falte, venha para você estudar. A gente vai olhar para a vida de Jesus, seus costumes, seus valores, e a gente vai aplicar os costumes de Jesus, os seus hábitos na nossa vida. Então, para você poder estudar a vida de Jesus com a gente, venha nas 7 semanas. Amém? Quem vai vir no culto aqui? Combinado? Venha. A segunda maneira de participar da campanha é você participando das células, dos grupos pequenos de estudo da palavra que nós temos em casa. Quem aqui faz parte da célula? Levanta a mão. Isso. Quem não tem célula aqui, levanta a mão. Deixa eu ver, você não vai em nenhum grupo pequeno. Levanta a mão, olha quanta gente, tá? Sabe? Alguém levantou a mão perto de você, convida ele para ir na tua célula, tá? Pode chamar, porque curitibano não vai na casa dos outros sem convite, não é verdade? Ele precisa ser convidado. Então convida alguém. Você viu, levantou a mão, vai lá na minha célula. Por quê? Lá na célula, no grupo pequeno, a gente vai aplicar o que a gente aprendeu aqui no domingo nas nossas vidas. Então a gente vai pegar a palavra de Deus e vai pôr ela em prática. E ali você vai poder tirar suas dúvidas, ali você vai poder pedir oração, ali você vai receber oração. Então lá no grupo pequeno a gente vai ter também esse movimento gostoso de discipulado, tá? Terceira forma, você pode participar da campanha com a gente, também observando a devocional que a gente vai fazer junto. Tem aqui o QR Code Viver Jesus, tá? E ali a gente vai ter um devocional com a igreja toda. A gente vai estar lendo a Bíblia. O objetivo é que a igreja toda leia os evangelhos, tá? Nesse período da campanha. Então você entra lá e lá você vai ser direcionado para aquele aplicativo, o New Version, onde a gente tem a Bíblia ali, e tem os devocionais online e o plano de leitura, para você ler os evangelhos com a gente, tá certo? Essas são algumas maneiras. Cada semana aqui a gente vai ter um desafio prático de fé, tá? Como é que vai ser isso? Esse desafio prático, ele envolve algumas ações. Então, por exemplo, essa semana a gente vai falar de devoção. A gente está desafiando a igreja a ter uma experiência de jejum. Quem nunca viveu isso, experimentar. Lá para o final da campanha, a gente vai enviar pessoas. Então você que é líder de célula, quem é líder de célula? Levanta a mão, deixa eu ver. Você vai enviar os nomes daqueles que já são crentes maduros na sua célula, para a gente preparar eles, e durante 3 semanas, quem quiser, vai abrir um grupo para apresentar Jesus para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus familiares. A gente vai treinar as pessoas. Então você vai mandar lá os nomes, tá, dessas pessoas. E aí a gente vai juntos viver uma dinâmica nova do poder de Deus. Amém? Quem quer participar da campanha aqui? Seja bem-vindo. Que Deus abençoe sua vida nesse processo. Hoje nós vamos começar esses estudos. Vamos falar sobre a cultura da devoção. Eu queria começar orando junto com você. Então onde você está, levanta assim as mãos para o céu, em sinal de rendição total a Jesus. Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gálatas 2:20. Você trouxe Bíblia? Gálatas 2:20. Diz assim: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você pode repetir comigo? Já não vivo eu,
Isso, mais uma vez, mais bonito todo mundo, assim, mais organizado. Já vivo eu, mas Cristo vive em mim. Será que essa afirmação é uma verdade para você? Será que você pode realmente dizer que Jesus vive em você? Será que a afirmação de Paulo é a sua? Você de fato vive Jesus? Sabe, nesses 40 dias eu quero te desafiar a conhecer um pouco mais os princípios, valores, costumes, hábitos, maneiras de conduta, formas de conduta de Jesus. E eu queria, junto com esse desafio de buscar esse conhecimento, te ajudar a fazer uma pergunta que é orientadora. Diante das situações da vida, perguntar: como é que Jesus faria? E pôr isso em prática. Sabe, eu creio que à medida que olhamos para Jesus e colocamos a vida dele, os seus costumes em prática, a nossa vida é completamente transformada. Agora, se a gente vai estudar a Jesus, viver Jesus, a gente precisa estudar na Bíblia a cultura do reino. Eu expliquei aqui hoje de manhã que a principal mensagem de Jesus, quem já leu os evangelhos vai ver que ele falou muito sobre o reino de Deus. Qual é a cultura do reino de Deus? Como é que se vive o reino de Deus? É muito interessante que o próprio Jesus vai dizer que ele foi enviado para estabelecer o reino. Olha o que diz Lucas 4:43. É necessário que eu anuncie também a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso eu fui enviado. Jesus fala muitas vezes sobre o reino de Deus. No Novo Testamento ele é citado mais de 6 vezes. E Jesus vai dizer que esse é o seu propósito, estabelecer o reino de Deus. Mas o que representa o reino de Deus? O reino de Deus tem a ver com um lugar geográfico. O reino de Deus tem a ver com um povo, com uma etnia. Jesus vai dizer que não. O reino de Deus, na perspectiva bíblica, tem a ver com o governo de Deus, que é estabelecido. E é um governo espiritual, que pode ser estabelecido no coração dos homens. Olha o que Jesus disse em Lucas 17, quando ele é interrogado pelos fariseus sobre o reino de Deus. Jesus responde para eles assim: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Repete comigo: está dentro de vós. O que Jesus veio fazer é estabelecer o governo de Deus dentro da gente. Agora, quando a gente fala de reino, tá? Todo reino tem uma cultura. A cultura é uma maneira de viver daquele povo que o caracteriza. O que Jesus veio fazer? Ele veio apresentar para nós, através da sua vida, a cultura do reino. Como é que o povo de Deus vive? E quando a gente olha para Jesus, a gente descobre isso. Eu não sei quem aqui já teve uma experiência de viver um choque cultural. Você foi para uma outra nação e experimentou um choque cultural. Quem já viveu isso? Eu, há muitos anos atrás, compartilhei de manhã que eu tive um choque cultural quando eu fui para Moçambique. Eu fiz uma viagem missionária e eu tive um choque cultural. Primeiro com a comida daquele lugar. A comida era muito diferente. Eu lembro que eu fui comer num lugar com peixe, e quando eu cortei assim o peixe, eles não tinham a barrigada do peixe, subiu aquele negócio, eu falei, meu Deus, era diferente. Eu lembro também que o costume deles para casar era diferente. Eu conheci um rapaz, ele trabalhava 3 turnos para pagar o dote, chamavam lá de lobolo, o dote para casar com a menina. E aqui você casa de graça, olha que maravilha, tá vendo? Também achei interessante o culto. Eu fui pregar lá. Tem pai aqui falando que quer estabelecer o dote, né? Eu já ouvi uns assim, olha, pastor, tá... eles que estão certos. Bom, eu lembro que eu fui no culto pregar e o culto era muito diferente. Porque no culto lá no Moçambique, primeiro as músicas eu não conhecia, eram músicas que eles cantavam que eu não tinha ouvido em lugar nenhum. Segundo, que eles mais dançavam do que cantavam.
Então todo culto tinha que dançar. E na hora de entregar a oferta, todo mundo ia dançando e pulando. E eu fiquei olhando aquilo. E eu sou terrível para dançar, né? A minha esposa diz: ainda bem que você passou, porque para dançar você não presta. Então eu lembro eu indo pro ofertório, todo mundo dançando e eu indo meio assim, né? Eu não sei fazer. E aí, para piorar, eu fui dar um presente lá no culto para um rapaz, que um relógio que o meu pai tinha me dado. Aí quando eu falei lá na cultura deles, um presente que o pai dá para alguém é uma coisa assim, de muito valor. Eu falei que eu ia dar um relógio que o meu pai tinha me dado. Quando eu falei isso, as mulheres começaram a fazer um barulho, e elas começaram a correr em volta de mim, com um lenço jogavam na minha cara. Eu, meu Deus, que culto maluco é esse? Choque cultural. Sabe, a vida de Jesus provoca exatamente isso na gente. Quando o governo de Deus é estabelecido, a gente começa a entender que a nossa maneira de viver é muito diferente. Sabe o que vai acontecer nos próximos dias com você? Você vai viver o melhor choque cultural que você podia viver. Porque a cultura do reino de Deus vai ser apresentada para você. Quem quer viver isso? Quem quer conhecer a cultura do reino? Que coisa linda. É muito interessante que muita gente não entende o papel da igreja. A igreja foi estabelecida por Jesus para propagar e promover a cultura do reino. Quando Jesus fala da igreja a primeira vez, ele está num lugar em Cesareia de Filipe, que chamava Porta do Hades, tá? Ou Porta do Inferno. Eu fui já nesse lugar e lá tem uma caverna. E nessa caverna acontecia o culto ao deus Pan. E nessa cerimônia de culto a esse deus, haviam sacrifícios de animais, sacrifícios humanos, orgias sexuais. Era a representação do mal. Jesus está falando com Pedro e pergunta: quem eu sou, Pedro? E Pedro responde direitinho: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: sobre essa declaração edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus está falando? Ele usa uma palavra que é eclésia. Igreja não é um prédio, não é uma organização, é a eclésia de Deus. O que era eclésia? Eclésia era um termo usado pelos romanos. Quando eles dominavam um povo, uma região, eles mandavam uma espécie de embaixadores que iam se estabelecer naquele lugar e ensinar a cultura de Roma para eles. Então, nessa delegação iam arquitetos, iam designers de moda, iam cozinheiros, porque eles iam levar a cultura de Roma para aquele lugar. A igreja é exatamente isso. O povo de Deus que leva a cultura do reino no lugar onde chega. E olha o que Jesus está dizendo: não importa quão maligna seja a cultura dos outros, ela não prevalecerá contra a cultura do reino de Deus. Hoje eu quero te apresentar a cultura de Jesus, a maneira de viver de Jesus. E ela é tão poderosa que aonde você ensinar ela, sim, ela vai permanecer. Quantos creem nisso? Aleluia. Nós vamos aprender a viver como Jesus nos próximos dias, buscando compreender a cultura do reino. A primeira cultura que a gente vai estudar é a cultura da devoção. Como Jesus se relacionava com o Pai, como ele orava, como ele buscava a Deus. E nós vamos fazer isso olhando para alguns hábitos. O que estabelece uma cultura? Os hábitos que perduram ao longo do tempo. Aquele hábito que eu pratico e ele permanece ao longo do tempo e passa a influenciar outros também, isso se torna cultura. Então o que a gente vai olhar? Quais eram os hábitos de Jesus devocionais que caracterizavam a sua cultura de devoção?
E hoje de manhã nós já estudamos. Quem estava aqui de manhã? Tem alguém que estava de manhã? Vários irmãos. Bom, hoje de manhã nós estudamos 2 hábitos de Jesus. A meditação, e eu expliquei que meditação era essa, que não é yoga, não é ficar na posição de lótus procurando nirvana, tá? Eu expliquei o que é a meditação na perspectiva bíblica. Também estudamos hoje de manhã a oração, como que Jesus ensinou que a gente deveria orar, tá? E agora eu quero continuar estudando com vocês outros 3 hábitos devocionais de Jesus. O primeiro deles que eu quero estudar com vocês é o jejum. Por que que a gente deve jejuar? Jesus jejuava, tá? Jesus jejuava. Quem lembra de um texto da palavra onde Jesus jejuou? Você lembra? Quando ele foi se preparar para o ministério dele. A Bíblia diz que o Espírito o levou para o deserto, lá em Mateus 4. E ele jejuou 40 dias. Agora, se Jesus, que era Jesus, precisava se preparar espiritualmente, tá, para o seu ministério, quanto mais eu e você. Então, em primeiro lugar, por que você tem que jejuar? Porque Jesus jejuava. Segundo lugar, a Bíblia vai nos falar do jejum, e ela vai dizer que Jesus ensinou que a gente deveria jejuar. Em Mateus 6,16, a Bíblia diz assim: quando jejuardes. A Bíblia não diz se jejuardes, a Bíblia diz quando jejuarem. Muitos de nós não entendemos que o jejum faz parte da prática da vida cristã, e a gente não torna isso um hábito. E eu queria, em nome de Jesus, quem quer viver Jesus aqui? Você vai praticar o jejum. Mas a Bíblia vai também nos ensinar em Mateus 9,15 que Jesus, ele entendia que havia um tempo onde os seus discípulos deveriam jejuar. Na verdade, em Mateus 9, a Bíblia vai explicar que os discípulos de João chegam para Jesus e perguntam assim: olha, os fariseus jejuam, por que os seus discípulos não jejuam regularmente? E aí Jesus responde algo interessante, ele diz assim: olha, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. O que Jesus está falando? Naquela época, a festa do casamento era uma das festas mais importantes. Eles celebravam semana, tá? Na vida de alguém era muito importante. E durante a festa de casamento, os amigos do noivo, eles estavam desobrigados de fazer os jejuns regulares, que a maioria dos líderes espirituais daquela época praticava. Então Jesus vai falar: eles não estão jejuando porque eu estou com eles. Mas quando eu for tirado do meio deles, então eles vão ter que jejuar. Agora, que tempo que a gente está vivendo? O tempo em que o noivo foi tirado. Sabe por que você precisa jejuar? Porque Jesus disse que haveria um tempo onde a sua igreja deveria jejuar, e esse tempo chegou agora. Agora mais, nós temos que jejuar. Esse era um hábito de Jesus, e a gente tem que também transformar em hábito. Porque a Bíblia vai dizer que existem alguns níveis de guerra espiritual, de batalha espiritual, que a gente só vence com jejum e oração. Eu não sei se você lembra de Lucas 17, do versículo 21. A Bíblia vai contar uma história que os discípulos estão tentando expulsar um demônio e eles não conseguem. E aí eles vão perguntar para Jesus por que eles não conseguiam. E aí Jesus vai dizer: existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Sabe, o que a Bíblia está ensinando é que existem níveis de batalhas espirituais que a gente só vence jejuando. E talvez você esteja vivendo batalhas e não está usando a arma certa, o jejum, para vencê-las. Um texto que eu gosto bastante é no livro de Daniel, capítulo 10, quando Daniel, ele está pedindo uma resposta para Deus, e a resposta não chega. E aí o que ele faz? Ele faz um jejum de 21 dias.
E depois de 21 dias de jejum, muitos conhecem como o jejum de Daniel, ele comia verduras, legumes, nada prazível. E aí depois de 21 dias ele recebe a resposta de Deus. Agora, quando o anjo vem trazer a resposta, o que ele fala para ele? Olha, sabe, a resposta não chegou antes, porque enquanto você orava, estava acontecendo uma batalha espiritual, uma guerra espiritual. Agora, quando ele começa a orar e jejuar, a vitória vem e a resposta chega. Presta atenção. Talvez você esteja vivendo níveis de batalha espiritual na sua vida, na sua casa, entre os seus, que Deus está te chamando para jejuar. Ei, preste atenção, existem correntes, cadeias prendendo os seus, e você precisa usar a arma certa. O jejum vai trazer libertação para eles. Eu lembro de experiências lindas que eu vivi. Quando determinados níveis de batalha se estabelecem no meu ministério, aqui na igreja, eu várias vezes vou orar e jejuar. E eu lembro uma reunião que eu tinha difícil, qual que eu comecei no ministério, e eu não sabia como resolver aquele problema. E na hora que eu estava orando e jejuando, Deus me deu uma orientação muito diferente. Falou, você vai dar um presente para uma pessoa que é um relógio quebrado. Eu falei, não vou fazer isso. Não vou fazer isso. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu anotei no meu caderno, falei com a minha esposa, ela falou, não tem como fazer um negócio desse. Ele vai te interpretar mal. Aí eu fui para a reunião, nós conversamos, Deus fez uma coisa linda, a reunião foi boa. E no final eu tomei coragem, tinha jejuado e orado. Falei, te dar um presente que parece que não faz muito sentido, mas é um relógio que não tem conserto. Já tentei arrumar, mas eu estava orando, senti te dar para você, faz algum sentido? Aí aquele irmão olha para mim e fala assim, como é que é o relógio? Aí eu falei, falou, há 10 anos atrás, sei lá quantos anos atrás, eu dei um relógio desse para o seu pai. Foi um combinado nosso. Eu entendi, pastor. Eu quero fazer um combinado com você. E sabe o que aconteceu? Foi uma reunião abençoadora. Até hoje nós temos esse combinado de pé. E isso veio através de jejum e oração. Quem que faz um relógio quebrado resolver uma situação? Só Deus. Sabe qual que é o problema? A gente racionaliza as coisas. Os seus filhos que estão longe dos caminhos do Senhor, você racionaliza o problema. Existem batalhas que você está vivendo, respostas que você está procurando no Senhor, e elas não vêm. E está acontecendo uma guerra espiritual e você não está percebendo. Preste atenção. Existem castas, níveis de batalhas espirituais, que a gente só vence com jejum e oração. Olha aqui para mim agora. Essa semana você vai praticar o jejum como Jesus ensinou. E respostas vão chegar na sua vida. Essa semana você vai praticar o jejum como Jesus ensinou. Nesses próximos 40 dias, você vai escolher um dia na semana para jejuar, um período do teu dia para jejuar, e vai orar. E respostas de Deus vão chegar. Eu estou vendo filhos voltando para casa, eu estou vendo cadeias de vícios sendo quebradas, eu estou vendo pessoas recebendo palavra de orientação de Deus, porque quando a gente pratica o que Jesus ensinou, o poder dele se manifesta na nossa vida. Quem quer aprender a viver como Jesus? Quem quer buscar a devoção de Cristo? Você precisa jejuar. Olha para o irmão que está perto assim, essa semana você vai jejuar, meu irmão. Amém? Eu quero desafiar você. Quem aqui se compromete essa semana, pelo menos um período, uma refeição, abrir mão para orar e praticar o jejum? Levanta a mão, deixa eu ver. Levanta as duas mãos. Olha só que coisa, dá uma olhada para trás. Quanta gente vai jejuar essa semana? Deus está vendo, você levantou a mão, faz direitinho, amém?
Quarto princípio, 4 hábitos de Jesus devocional que você precisa pôr em prática na tua vida. E vai trazer a cultura do reino para você. Deixa eu beber água aqui. O estudo da palavra. Jesus estudava a palavra. Mas a pergunta é, como Jesus estudava a palavra? Já parou para pensar nisso? Como é que Jesus estudava a Bíblia? Hoje de manhã eu falei que uma das formas de Jesus estudar a Bíblia era a meditação, meditar na palavra. Eu expliquei que a meditação na palavra, você pega uma porção das Escrituras e você rumina ela. Abre a vaca que tem 4 compartimentos no estômago. Ela come a grama, daí vai e volta, e vai e volta. Ai, pastor, que negócio estranho. Mas é mais ou menos isso. Você pega uma porção da Bíblia e fica lendo e tentando entender e compreender. Jesus fazia isso, ele ruminava a palavra. Meditar. Se quiser aprender mais sobre isso, veja a mensagem de manhã. Agora, Jesus também, ele estudava a Bíblia memorizando as Escrituras. Na cultura judaica daquele tempo, as pessoas não tinham acesso aos livros, não era tão fácil. Então a biblioteca das pessoas tinha que estar na mente. Por isso o judeu, ele era levado a memorizar as Escrituras. Como é que eles praticavam e ensinavam isso? Primeiro, nas sinagogas, haviam as leituras públicas da Bíblia. E essas leituras eram feitas em voz alta e as pessoas eram convidadas a recitar e tinha um ritmo para facilitar a memorização. Também, os salmos, e grandes porções das Escrituras, eles eram musicados. Então, o que as pessoas faziam? Nos cultos, elas cantavam a palavra, ou porções da palavra de Deus. Então, as crianças sabiam, os jovens sabiam, os velhos sabiam. Por quê? Porque eram as músicas que eles cantavam. Outra maneira de memorizar a palavra eram nas refeições. Os pais convidavam os filhos a recitarem as Escrituras. Na verdade, tinham várias porções da Torá que eram princípios fundamentais da fé. E eles eram convidados a recitar esses princípios de manhã, na hora do almoço e de noite. Por exemplo, a Shemá, Deuteronômio 6. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. As crianças repetiam isso, os jovens, o povo, e aquilo inculcava na mente. Eles memorizavam a palavra de Deus. Agora, Jesus, ele estudava e memorizava porções inteiras da Bíblia. E isso é tão forte na vida de Jesus, porque se você ler os evangelhos, você vai ver que inúmeras vezes uma expressão aparece. Jesus está falando e ele diz, está escrito, e ele cita as Escrituras. Existem mais de 100 citações do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Está escrito. Quando Jesus é tentado por Satanás, o que ele diz? Está escrito. Ele cita a palavra de Deus. Sabe, durante muito tempo na minha vida, eu recitava os Salmos. Existiam porções inteiras do livro de Salmos, os cânticos de peregrinação, que eu sabia de cor. Eu ia tomar banho e eu ficava recitando no chuveiro os Salmos. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela precisa, sim, fazer parte da sua vida. Ela precisa estar presente no teu dia a dia. E quando a gente memoriza a palavra, o que acontece? Por vezes a gente está numa situação da vida e Deus fala com a gente através da palavra. Quantas vezes eu tinha que tomar uma decisão, eu estava numa reunião, eu estava no enfrentamento, e então de repente um versículo da palavra de Deus aparecia. A palavra branda acalma o furor, aleluia. Eu ia falar bravo e de repente a palavra de Deus aparecia como um sinal vermelho. Ei, você está cruzando
Sabe por que às vezes a gente mete os pés pelas mãos? Porque a palavra de Deus, ela não está na nossa mente. Ela não é viva dentro de nós. E por isso você está cruzando linhas que não deveria cruzar. Você está tomando decisões que não deveria tomar. Você está tendo comportamentos que não deveria ter. Porque a palavra de Deus não é o sinal vermelho que fala: ei, não vai por aqui. Ela não te orienta. Ei, em nome de Jesus, encha a tua mente com a palavra de Deus. Memorize-a, devore a palavra, estude a palavra, enche a tua vida da palavra e você vai andar na lei do Senhor. O caminho de Deus vai ser uma realidade para você, como foi para Jesus. Conheça a palavra. O próprio Jesus vai dizer: vocês pecam porque não conhecem as Escrituras. Quem quer aprender o hábito devocional de Jesus? Você quer? Memoriza as Escrituras. Olha, tem um desafio prático para você essa semana. Você vai memorizar uma porção nova das Escrituras que você não conhece. Pode ser um capítulo da Bíblia. Pastor, um capítulo? Pega um pequenininho lá, um menorzinho. Não? Ou alguns versos, pode ser? Quem aceita o desafio, levanta a mão. Olha só, deixa eu ver direito as duas mãos para ver melhor. Tem uns que já se acovardaram agora. Jejum e... levanta isso, amém. Olha que coisa linda. Deus enxerga quem levantou a mão essa semana e cobra ele. Amém? Nós vamos conhecer a palavra de Deus. Você vai recitá-la de manhã, de tarde, de noite, ao dormir, ao levantar. Ela vai ser vida para você em nome de Jesus. Jesus estudava a palavra de Deus, sabe como? Presta atenção que essa é legal. Dialogando. Ele conversava sobre a palavra. Olha Lucas, no capítulo 12. Eu não sei se eu confundi o texto, a referência, eu falei a idade de Jesus. Espera aí, para eu não falar errado. Lucas 2, ele tinha 12 anos, mas Lucas 2. Jesus vai celebrar a festa, vai com seus pais celebrar a festa religiosa. E aí tem a caravana, que eles viajavam para Jerusalém para celebrar as festas. E aí o que acontece? Jesus começa a conversar com os mestres da lei, com os estudiosos. Tinha 12 anos, mas a palavra de Deus o fascinava. E ele vai fazendo perguntas, ele vai compartilhando o que ele sabia. E aí ele esquece do tempo. A família vai embora, a caravana vai embora. Ele fica lá, ele perde a caravana. Por quê? Porque ele amava conversar sobre a palavra de Deus. Se você ler a Bíblia, os evangelhos vão ter vários relatos, onde Jesus está dialogando, debatendo a palavra, com os seus discípulos, com seus amigos, com outros grupos. Quem quer aprender mais sobre a palavra de Deus? Você quer praticar a devoção como Jesus? Converse sobre a palavra. Sabe o que acontece? Quando a gente está cheio da palavra de Deus, cheio de Deus, a gente fica até chato, porque a gente não fala de outra coisa. Eu lembro quando eu me converti, eu ia sair com os meus amigos, a minha irmã falava: muda o disco. Você só fala dessas coisas. Porque aquilo é fascinante. Outra coisa que eu amava quando eu era criança, no passado, normalmente os pastores, quando vinha preletor de fora, os pastores hospedavam no hotel, mas ficavam na casa da gente. E eu lembro que a gente recebeu muitos pastores lá em casa, e eu amava jantar e conversar com essa gente. Eu lembro que o pastor Russell Shedd ficou lá em casa uma vez, e eu fazia tanta pergunta, e eu queria saber os textos difíceis, eu perguntava para ele, ele respondia. Eu lembro que a Nauzira ficou lá em casa, ela teve cachumba e foi se tratar, ficou lá na nossa casa, e aí eu amava os jantares, porque eu perguntava as coisas, ela contava aquelas histórias doidas que tinha acontecido no campo missionário, e aquilo tudo era tão fascinante, eu amava ouvir ela, sabe? Quem quer aqui aprender mais sobre a palavra de Deus? Converse, dialogue, fale, pergunte,
Procure amigos que gostam da palavra. Tire as suas dúvidas. Vai na célula, pergunta, vem na escola dominical. Mas ande com gente, converse sobre a palavra. A palavra tem que ser vida para você. Jesus conhecia a palavra porque ele conversava sobre ela. Mas Jesus também estudava a palavra de Deus, sabe como? Ensinando. A melhor maneira da gente aprender a palavra de Deus é ensinando para os outros. Amém. Sabe, quem quer amadurecer na fé aqui? Tem gente que não sai do leitinho. Por quê? Porque você nunca parou para discipular alguém, para ensinar o outro a palavra. Mas pastor, eu não tenho conhecimento suficiente. E nunca vai ter. Porque quando a gente começa a discipular alguém, o que acontece? Você chega por discipulado, pega o livrinho da igreja, lá tem quem é Jesus, o Espírito Santo, ele te ajuda. Aí você chega no discipulado, o camarada faz uma pergunta que você não tem a mínima ideia do que responder. Aí o que você faz? Você dá uma resposta furada? Você fala para ele, não sei. Semana que vem você volta para o discipulado que eu vou me informar melhor e eu te explico. Aí se você não conseguir a informação, tiver dúvida, liga para o teu líder de célula, liga para o teu supervisor de célula, liga para o teu... Entendeu? E ele vai te explicar. Ah, mas eu sei pouco. Veja, quem se converte aqui, quem já discipulou alguém? Levanta a mão. As pessoas que eu discipulei muitas vezes, elas não sabiam a diferença entre capítulo e versículo da Bíblia. Quem sabe a diferença entre capítulo e versículo aqui? Levanta a mão. Olha aí, você já pode começar a discipular alguém. Se a gente não se desafia, a gente nunca cresce. Jesus disse que nós tínhamos que fazer discípulos. Comece com o que você tem. Vai ensinando. Mas à medida que a gente tem coragem, a gente cresce. Tem muita gente que não lidera a célula porque fica com medo. Ah, se perguntarem alguma coisa que eu não sei, você vai falar que não sabe. E você vai estudar aquela semana. Sabe, eu acredito que eu aprendi muito da palavra de Deus porque eu tenho ensinado ela há muito tempo para um monte de gente. E toda semana eu me desafio a estudar porque eu quero apresentar algo novo para vocês. Eu não tenho todas as respostas. Eu não sei tudo. Mas eu amo a palavra de Deus e tenho prazer em compartilhar ela com os outros. Hoje eu queria te desafiar a pôr isso em prática. Você nos próximos dias vai começar a discipular alguém. Você nos próximos dias vai pegar a porção que você tem da palavra e vai dividir com outros. Você nos próximos dias vai sim se habilitar, vai pegar o livrinho, vai estudar, vai dar uma célula, uma palavra. Deus vai sim se revelar a você se você ensinar os outros. Quem quer viver a cultura devocional de Jesus? Estuda a palavra como ele ensinou. Por fim, último hábito. A solitude. Jesus praticava a solitude. Como assim, pastor? Existe uma expressão na Bíblia que aparece várias vezes. E Jesus retirou-se para orar. Várias vezes isso aparece. Repete comigo. E Jesus retirou-se para orar. Mais uma vez. E Jesus retirou-se para orar. E o Arquimedes se retirou-se para orar. E o Edson retirou-se para orar. E o Gerson retirou-se para orar. E a Mara retirou-se para orar. E o Plínio retirou-se para orar. O Nilson, o Charles, a Mariana. Sabe, muitas vezes a gente não entende. Em momentos cruciais da vida a gente tem que se retirar. Jesus, ele assume o seu ministério. Ele é batizado. O que ele faz? Ele se retira 40 dias. O Espírito o impele para o deserto para orar. Jesus vai escolher os 12 discípulos. E a Bíblia diz: e Jesus retirou-se para orar. Quando Jesus perde João Batista, seu primo e amigo,
A Bíblia diz, e Jesus retirou-se para orar. A Bíblia diz que depois da multiplicação dos pães e peixes, grandes vitórias, Jesus retirou-se para orar. A Bíblia vai dizer que antes da crucificação, o maior desafio ministerial de Jesus retirou-se ao Getsêmani para orar. Hoje eu vim dizer para você, você precisa praticar a solitude. Os retiros espirituais, eles são importantes. Eles trazem direcionamento, eles trazem força do alto, eles trazem provisão sobrenatural para vivermos o que Deus tem para nós nas novas estações da vida. Há quanto tempo você não sai para buscar a face do Senhor sozinho? Jesus praticava tanto isso que ensinou os seus discípulos. Em determinado momento, ele pegou os 3 mais chegados, Pedro, Tiago, João, e subiu ao monte para orar com eles. Nós conhecemos como o Monte da Transfiguração, o lugar onde Jesus os visitou de forma sobrenatural, e eles viram a glória de Deus. Sabe por quê? Faz tempo que você não tem experiências do poder de Deus, porque você não se retira para orar. Ei, esta igreja vai praticar vigílias como nunca antes. Nós vamos nos levantar e nos retirar para orar. Nós vamos buscar a face do Senhor nos montes, nós vamos buscar a face do Senhor nos acampamentos, mas nos retiros sozinhos, nós vamos nos retirar para orar, e Ele vai trazer revelação e graça para nós. Eu creio, em breve uma multidão vai chegar nesta casa, preste atenção. Os teus vizinhos, os teus amigos e os teus filhos vão estar aqui. Sabe por quê? Porque Jesus é fascinante e as pessoas querem conhecê-lo. Basta apresentá-lo para Ele. Se apresentarmos a Jesus com a nossa vida para os outros, eles virão. Mas você precisa se retirar para orar. Quando eu assumi o ministério, minha esposa disse para mim um dia, saindo do culto: Lindo, você precisa ir para o deserto. Deus me disse que vai te enviar para o deserto. Eu falei: sai para lá, deserto. Como assim? Ela falou: Jesus, ele é batizado, e antes de começar o seu ministério, ele fica 40 dias orando. Você assumiu a igreja e você não se retirou para orar. Faz assim, pega 3 dias, eu vou ficar com as crianças e você vai se retirar para orar. Eu fui me organizar para fazer, não deu tempo. Aquela semana eu tive uma febre altíssima, 39 graus, fui parar no hospital. Deus me mandou para o deserto, fiquei 11 dias no hospital. Você pode dar um glória a Deus por isso? Dá uma salva de palmas, sabe por quê? Enquanto eu estava no meu retiro espiritual dentro do hospital, Deus falou comigo. Se você olhar os meus cadernos de oração, lá existem promessas. Deus falando sobre o CF, o espaço novo que teríamos, o que aconteceria ali. Ainda não aconteceu tudo que Deus me mostrou, mas em breve vai acontecer naquele lugar. Deus falou comigo sobre ministérios novos, sobre o que viveríamos, sobre o mover de oração. Hoje temos uma torre que ainda está lá, mas nós não estamos orando como Deus quer que façamos. E nós vamos nos levantar como igreja para fazer do jeito de Deus. Deus falou sobre tantas coisas. Até numa montanha um amigo me levou. Um dia eu estava chateado, o médico, que é meu amigo, falou: Michel, vou levar você aqui para dar um passeio. Ele alugou um trator e me levou para cima da montanha do Cal, em Campo Largo. Era no meio de uma festa junina lá embaixo. O povo na igreja orando por mim porque eu estava internado. Eu estava no alto da montanha, com um acesso no braço, orando, porque eu tive o meu tempo de retiro espiritual. Eu estava com uma camisa xadrez. Quando eu desci lá embaixo, o irmão olhou para mim e falou: pastor, você já está até na festa junina. Eu: não, querido. Deus providenciou um retiro espiritual. Eu lembro de tantas vezes, eu lembro de uma luta uma vez, eu peguei o carro, fui para a praia, arranjei uma casa, fiquei lá 3 dias jejuando e orando. Eu fui para lá doente, mas eu saí de lá curado. Ei, você precisa de um retiro espiritual. Para tudo agora em nome de Jesus e vai buscar a face do teu Criador. Se você praticar os hábitos devocionais de Jesus,
a cultura do reino vai chegar para você, e você jamais será o mesmo. Hoje eu queria orar por você. Se você quer pôr em prática os hábitos devocionais de Jesus, você quer meditar, você quer orar do jeito que Ele ensinou, você quer jejuar, você quer estudar a palavra do jeito de Jesus, você quer se retirar e praticar a solitude, hoje eu queria orar por você. E eu creio, Deus vai te visitar com poder. Quantos querem acessar as coisas de Deus? Quantos querem praticar o que Jesus praticou? Fica de pé agora no teu lugar, eu quero orar por você. Deus vai nos visitar essa semana enquanto praticamos essas coisas. Quantos creem nisso? Quantos se comprometem a orar pelos pastores aqui da igreja? Agora, sexta-feira, nós vamos subir lá um monte para ver o sol nascer em oração. E a gente está procurando respostas que Deus vai derramar sobre nós. Você crê nisso? Amém? Deixa eu orar por você aí. Faz assim com as mãos. Senhor Jesus, nós queremos viver como o Senhor. Nós queremos experimentar a cultura do reino dentro de nós. Pai, hoje nós olhamos para os evangelhos e procuramos entender como Jesus, Ele praticava a devoção. E eu quero pedir que os hábitos de Jesus, os hábitos devocionais de Jesus sejam os meus hábitos, sejam os hábitos dos meus irmãos. Pai, eu quero pedir que o Senhor me ajude a meditar, a silenciar a minha alma. Quero pedir, Deus, que o Senhor me ajude a orar no lugar da intimidade, no lugar secreto. Eu quero pedir que o Senhor nos ajude, Pai, a praticarmos o jejum. Nos ajuda, Pai, a estudar a palavra desse jeito. Nos ajuda a praticar a solitude. Mas eu quero pedir que nessa semana, enquanto os meus irmãos separam tempo, já quando acordam, antes de dormir, mas quando eles separam tempo na Tua presença e praticam estas coisas, que o poder de Deus se manifeste na casa deles, no lugar onde eles vivem, onde eles moram, eles experimentem o Teu poder. Hoje aqui, Pai, enquanto nós oramos, eu quero clamar: manifesta o Teu poder mais uma vez. Quero que você continue orando com os olhos fechados. Talvez você veio a essa casa e eu comecei esse sermão falando a respeito do reino de Deus, que era o governo que Deus estabelece dentro de nós. Talvez quem está no comando da tua vida não é o Espírito Santo, não é Jesus. Você que está no volante, você que está no comando, você tem cruzado linhas, tem se machucado, você não vive a cultura do reino de Deus. Hoje eu queria te ajudar a começar a viver isso. Hoje você vai experimentar o choque cultural que eu vivi um dia. Eu acreditava em tantas coisas, mas ainda não havia recebido o Espírito Santo de Deus na minha vida. E por isso, eu queria até viver alguns valores de Jesus, mas eu não conseguia. Então um amigo orou por mim, e ele pediu para que o Espírito Santo me visitasse, e ele me ajudasse a viver os valores de Jesus. Sabe o que aconteceu? Naquela hora eu fui visitado pelo poder de Deus. Enquanto meu amigo orava, eu caí de joelhos no chão, porque eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo. Ele dizia: eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu te amo e vou te usar para o louvor da minha glória. E eu chorava, e eu chorava, e eu chorava, e aquela voz era cada vez mais forte. Naquele dia um filme passou na minha cabeça. Era eu tentando levar a vida do jeito errado, os meus pecados. Aquele dia eu chorei muito, porque eu pedi perdão, eu entendi que eu era pecador. Mas naquele dia eu recebi a graça de Deus. O Espírito Santo veio. Ele veio habitar em mim, morar em mim. E naquele dia, daquele dia em diante, eu jamais fui o mesmo. Hoje eu consigo viver os valores da palavra de Deus, porque o Espírito Santo mora em mim. Hoje eu queria te convidar a fazer uma oração, pedir que o Espírito Santo venha morar em você, que o governo de Deus se estabeleça na sua vida,
Viver como Jesus é um desafio para qualquer pessoa. Ninguém consegue fazer isso. Se o Espírito Santo de Deus morar em você, você pode viver como Ele. Hoje eu queria te convidar a orar, pedindo para que o reino de Deus chegasse, o governo de Deus chegasse na tua vida. Eu creio, pessoas vão nascer de novo agora. O Espírito vai vir e trazer novidade de vida. Se esse é o teu desejo, você quer o governo de Deus na tua vida, você quer pedir para que o Espírito Santo venha morar em você e te ajude a viver os valores de Jesus, a vida de Jesus. Aonde você está? Levante sua mão bem alto, eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Levanta a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Isso, bem alto, bem alto. Tem muita gente, tem muita gente. Deixa eu pedir um favor para você. Assume esse compromisso, sai do teu lugar agora, vem aqui, eu quero orar. A igreja toda vai estender as mãos, vai orar por vocês. Eu acredito, o Espírito de Deus vai ser derramado aqui. Pessoas vão nascer de novo. Vem para cá, levanta os bancos aí para as pessoas passarem. Vem, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Tem muita gente hoje que vai receber essa graça. Vem agora, desce da galeria, venha lá de trás, vem aqui do meio. Pede licença. O Espírito Santo de Deus vai chegar na sua vida hoje. Ele vai morar em você. Venha, pode pegar na mão do irmão, da mãe. Vem a família toda hoje. O reino de Deus vai chegar na sua casa. O reino de Deus vai chegar no lugar onde você trabalha. O reino de Deus vai chegar. O governo de Deus vai chegar em você. Venha, 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 venha. Tem mais gente, Deus está chamando. Tem mais gente, venha, venha, venha. Desça lá da galeria agora, venha. Deus está chamando, venha. Aleluia, aleluia. Venha, venha, venha. Se renda ao chamado de Deus. Se renda ao chamado de Deus. Se renda ao chamado de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Venha, venha, venha. Aleluia, aleluia. Tem mais gente. Se algo está te prendendo, eu repreendo agora. Você é livre. Venha, venha em nome de Jesus. Venha, desça as galerias pelas escadas aqui. Chega agora em nome de Jesus. Venha. Poder de Deus vai chegar na tua vida hoje. Aleluia. Eu estou muito feliz. Pessoas vão começar a viver Jesus hoje aqui. Nós vamos fazer uma oração simples. Você vai confessar que do teu jeito não deu certo, que você é pecador, que você precisa da ajuda do Espírito Santo. Vai pedir para Ele morar em você. Amém? Feche seus olhos, eu vou te ajudar nessa oração. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador e eu quero viver do teu jeito. Eu quero que o reino de Deus chegue na minha vida, o governo maravilhoso de Deus. Por isso hoje eu declaro que quero seguir a Jesus, buscar viver como Ele viveu. Hoje eu peço, Espírito Santo, vem morar em mim. Espírito Santo, vem morar em mim. Espírito Santo, vem morar em mim. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Continue de olhos fechados, a igreja toda estenda as mãos para cá. Pai, agora nós apresentamos esses irmãos. A tua palavra diz que aquele que te confessar com a sua boca, este será salvo. Eles acabaram de orar, clamando para que o Espírito Santo more neles. E eu quero pedir, ouve a oração dos teus filhos, e agora derrama o teu Espírito, Deus, sobre a vida deles, que eles sejam cheios do Espírito Santo, que o Senhor more neles. Dirija os seus passos, mostre o que é certo e errado, que eles sejam guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que agora o Senhor faça-os nascer de novo, que eles experimentem novidade de vida no Senhor, que eles não sejam mais os mesmos.
mas que os valores do reino, a cultura de Jesus, que eles possam a viver plenamente. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Quero que vocês olhem para trás um pouquinho. Olha a família na fé que vocês receberam agora. Sejam bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Você que está aqui na frente vai receber um flyerzinho. É um convite, na verdade, para um café. Toda terça, todo sábado, em breve no domingo, nós temos um café para aqueles que estão chegando, de boas-vindas. Você está chegando na igreja, quer aprender como participa aqui, como é que faz para frequentar a igreja, para aprender sobre Jesus, participa desse café. A gente quer ensinar para você os próximos passos. Que Deus os abençoe grandemente. Amém? Quem está feliz hoje aqui? Você foi abençoado? Amém. Nós vamos cantar essa música, Vento de Poder. Mas eu já queria orar abençoando você, porque o vento do Espírito vai chegar e a tua semana vai ser linda e abençoada. Amém? Pai, que o teu vento sopre neste lugar. Que a palavra que ouvimos possa trazer mudanças para nós. Que nos próximos dias, ao olhar para Jesus e procurar viver Jesus, que uma revolução se estabeleça em nossas vidas. Faz algo novo entre nós. Começa algo novo aqui. Manifesta a tua glória e o teu poder. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito repousem sobre as nossas vidas, sobre cada um de nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.